Olá, bem-vindos ao seminário número 8 em Ecologia. Eu sou a professora Mariana, do Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e essa é uma disciplina que está sendo ministrada durante o período letivo excepcional de 2020. Nesse seminário, a gente vai receber o doutor Marcelo Reingantes, que vai falar sobre ecologia e conservação de lontras brasileiras. Você vai encontrar mais informações sobre o doutor Marcelo no detalhe desse vídeo. Obrigado, Marcelo, está contigo. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar, então, como a professora Mariana falou, o meu trabalho sobre ecologia e conservação das lontras brasileiras. Eu sou doutor e sou formado na ecologia da UFRJ, mestre e doutor também pela UFRJ. Então, a ideia que eu vou trazer para vocês, então, primeiramente eu vou explicar um pouco sobre o trabalho da IUCN, que é uma instituição internacional, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, é talvez a maior ONG ambiental do planeta. Ela é a maior e mais antiga rede de conservação do mundo, é uma referência na definição dos status de espécies do mundo natural, em definição de medidas para proteger esses animais e plantas. Ela é constituída, então, como é uma rede, é constituída por mais de 1.400 instituições, que são instituições membro, e 15 mil especialistas. Um deles sou eu. E ativa em mais de 160 países. Então, a IUCN, ela é composta por diversas comissões. Uma delas é a Comissão de Sobrevivência de Espécies, e dentro dessa Comissão de Sobrevivência de Espécies existem diversos grupos de especialistas em táxons. E o primeiro desses grupos é o grupo de especialistas em lontras, o Otter Specialist Group, que foi criado em 1974. Esse grupo do qual eu faço parte, hoje em dia, conta com 309 integrantes de todos os países onde as lontras ocorrem. E os objetivos desse grupo, principalmente, são a liderança para a conservação das lontras, determinar e revisar o estado de conservação e as necessidades das espécies de lontra, que são 13 no planeta todo, e implementar e coordenar pesquisas. Então, basicamente, o grupo de especialistas em lontra busca coordenar todas as ações em cima de conservação e pesquisa com lontras. Bom, então, para contextualizar, então, são 13 espécies de lontras no planeta, sendo 4 endêmicas, que ocorrem na América do Sul. Essas 4, então, a gente tem a ariranha, que é a Pteronura brasiliensis, que está categorizada atualmente como em perigo. A lontra longicaudes, que é a lontra, que ocorre aqui no Brasil também, mas vai desde o Brasil até o México, vou falar um pouco mais sobre ela mais para frente. Ela está categorizada como quase ameaçada. A lontra felina, que é a lontra marinha, que ocorre no Chile e no Peru, que também está categorizada como em perigo. E a única lontra sul-americana que ocorre exclusivamente, quer dizer, sabidamente, ocorria exclusivamente em ambientes marinhos. E a lontra provocax, que ocorre na Argentina e no Chile, que também está categorizada como em perigo. Das duas espécies que ocorrem no Brasil, então a gente tem a ariranha e a lontra neotropical. Elas são, então, todas as lontras são semiaquáticas, ou seja, elas passam uma parte da vida na terra, uma parte da vida na água, principalmente a parte que elas usam na água é para forragear, ou seja, a busca do alimento, e elas se alimentam basicamente de alimentos de origem aquática. Então, os principais itens que elas consomem, a gente vai ver isso mais para frente, especificamente para essas duas espécies, mas os principais itens que as lontras consomem costumam ser organismos aquáticos. Em geral, peixes e crustáceos e alguns outros moluscos. Tem alguma entrada de vertebrados e outros animais, eventualmente, como a gente vai ver também, mas principalmente são esses dois itens principais, crustáceos e peixes. Bom, essas duas espécies, então, como a gente consegue ver, a ariranha, ela tem um aspecto diferente, que ela tem essa mancha no pescoço, que a gente chama de mancha gular. E isso é como se fosse uma identificação individual desses indivíduos, como se fosse uma digital. Então, cada indivíduo tem essa marca característica no pescoço e, graças a isso, se consegue diferenciar os animais. Como vocês podem ver nessa foto, as ariranhas, elas vivem em grupo.
Elas vivem de grupos de até 16 indivíduos. Em geral, é composto por um casal, que a gente chama de alfa, né? Esse casal, então, é dominante, e tem alguns filhotes e outras fêmeas que compõem esse grupo. Então, tem jovens, infantes e algumas fêmeas que são não reprodutoras. E, bom, então elas vivem em grupos, são primariamente diurnas, elas usam muito a vocalização, por estarem em grupo, elas se comunicam muito. Então, tem vários trabalhos que saíram recentemente que mostram que elas possuem um repertório vocal bastante vasto para carnívoros. E elas têm um achatamento da cauda, como a gente consegue ver nessa foto, ela tem um achatamento na cauda dorso-ventralmente. Então, a cauda dela é achatada. E, ao contrário disso, a lontra neotropical, que é esse outro animal que está aqui do lado direito, a gente consegue ver que ela tem um tamanho menor. Então, a ariranha, por exemplo, chega a 30 quilos. A lontra neotropical chega a atingir o peso máximo de 15, por aí. Ela tem 1,30 m, 1,5 m, contando com a cauda, os maiores machos. Elas não vivem em grupo, elas vivem basicamente sozinhas e só andam em casais na época que estão reproduzindo. Elas têm variação no período de atividade, como a gente vai ver mais para frente, e elas são menores, mas elas também ocupam uma diversidade maior de habitat hoje em dia, como a gente também vai ver mais para frente. Então, basicamente, e a cauda delas é cilíndrica, ao contrário da cauda da ariranha. E elas não têm a mancha no pescoço. Então, basicamente, o que a gente consegue perceber de diferenças entre as duas espécies é que a ariranha é muito maior, diurna, e vive em grupo, e a lontra tem uma atividade mais ampla, vive sozinha e tem um tamanho menor. Com relação à ariranha, então, a gente consegue ver que a ariranha ela teve uma diminuição drástica na distribuição original da espécie. Ela estava originalmente distribuída até a Argentina, Uruguai, e até a ponta da América do Sul, no limite norte, e hoje em dia ela teve uma distribuição bastante restrita. Isso se deve a principalmente dois fatores principais que foram as causas de extinção ou redução dessa distribuição dessa espécie, extinção local. O crescimento populacional humano, então, por exemplo, no Brasil, como a gente consegue ver, a Mata Atlântica a gente engloba 70% da população brasileira humana, e isso levou a uma destruição e fragmentação do ambiente que as ariranhas viviam, além da sobrepesca, e isso fez com que esses animais não estivessem mais disponíveis por esse motivo, mas principalmente também pela caça. Houve uma caça extensa, a gente vai ver isso também mais para frente ao longo da aula, uma caça extensa entre os anos de 1900 e 1980. Somente entre 1960 e 69, 19 mil, quase 20 mil peles foram extraídas apenas da Amazônia Central brasileira. E 12.390 no Pantanal, que foi esse artigo de Heres e colaboradores. Na Amazônia Central, saiu um artigo recentemente do André Antunes e colaboradores que mostrou que quase 400 mil peles de ariranhas foram extraídas em 65 anos, sendo que no ano que teve mais extração de ariranhas, foram quase 40 mil em um único ano. Para um animal que tem uma densidade baixíssima, densidade populacional, e só ocupa ambientes de rio e lagos. Então, a gente consegue ver aqui, que nesse gráfico à esquerda, a gente consegue observar que tem, então, o número de animais abatidos em milhares. Então, tem a ariranha, que é Giant Otter em inglês, Neotropical Otter, que é a lontra neotropical, e os peixe-bois de água doce. Então, a gente consegue ver que, no primeiro momento, os animais que foram mais capturados, em termos de milhares, foram os primeiros peixe-bois, e logo depois as ariranhas tiveram um pico subsequente, as lontras tiveram um pico bem mais baixo, e do lado direito desse gráfico desses gráficos à esquerda, a gente consegue ver o valor de preço por pele. E a gente consegue ver que o preço por pele das ariranhas sempre foi mais elevado que o das lontras, e chegou a atingir, no final, lá pelos anos 60 e 70, 500 dólares por pele de animal. Enquanto que a lontra
na verdade, para um casaco de pele e outros utensílios, ela precisaria de muito mais animais do que uma única ariranha conseguiria ser capaz de fornecer. Bom, esses gráficos, e esse gráfico da direita me mostra também, então, o preço da pele, e a gente consegue ver que o preço da pele de ariranha é muito mais alto que o preço da pele de lontras. E essa linha em vermelho, que está crescente, mostra o tamanho, o crescimento populacional humano na Amazônia Central brasileira, como é o artigo da Natália Pimenta e colaboradores, que saiu em 2018. Então a gente consegue ver que a população humana vai aumentando e os preços inicialmente diminuíram, os preços das peles, e no final, já quando estava começando a ser implementados os limites de caça, começaram a aumentar muito esses valores. Bom, desses dois trabalhos, o que eles concluíram é que a lontra não era o alvo principal, e sim a ariranha. Então ela era primeiramente extraída, como a gente consegue ver dos gráficos à esquerda, e as lontras parecem ser mais resistentes e resilientes, ou seja, as lontras continuaram ocorrendo nesses ambientes, apesar da caça que teve, enquanto que as ariranhas sumiram de várias áreas. Inclusive, eles mostram, nesses artigos, não está aqui no gráfico, mas eles mostram nesses artigos que em uma área da Amazônia Central brasileira, as ariranhas, depois que teve as limitações de caça nos anos 70, elas voltaram nos anos 80, 90. Então, agora tem uma população que conseguiu retornar à área onde não tem mais caça. Bom, a ariranha, então, atualmente, esse é o mapa da distribuição atual da ariranha, mas, na verdade, ele está equivocado, esse mapa está sendo atualizado pela gente. Esse mapa mostra, então, que a distribuição da ariranha está restrita, hoje em dia, no Brasil, a áreas do Cerrado. Ela tem uma pontinha ali na Mata Atlântica, mas essa área não existe mais ariranha nenhuma confirmada nos últimos 30 anos. Mas ela está basicamente restrita à Amazônia, Pantanal e um pedaço do Cerrado. Ela ocorre ainda no Paraguai, na Bolívia e em outros países, mas ela teve uma diminuição drástica por conta dessa caça, principalmente pela conta da indústria da pele. Ela está atualmente listada como em perigo, e a gente consegue notar aqui nessa imagem que a ariranha ela tem essas membranas interdigitais que vão quase até o final dos dedos. Essas membranas interdigitais ajudam no nado, na natação desses animais, e a cauda, como eu falei para vocês, achatada. Já a lontra ela tem uma distribuição mais ampla, esse mapa está quase atual, a gente vai ver mais para frente também que tem uma diferença dessa distribuição para a distribuição que a gente tem atual, mas essa é a que está relatada na IUCN ainda. E ela tem uma distribuição mais ampla, ela ainda ocorre desde a Argentina até o México. Então, ela está amplamente distribuída, mas em vários desses países. Isso não quer dizer que não tenha nenhum grau de ameaça, ela está extinta localmente em vários locais ao longo dessa distribuição dela. Então, ela tem, na verdade, essa figura ela não está ideal, porque a membrana interdigital das lontras é bem menor que a das ariranhas, e aí parece que ela é parecida. Bom, então, como medidas do grupo, voltando ao grupo de especialistas em lontras, nos anos 90, no ano de 1990, foi lançado um plano de ação para a conservação das lontras em todo o planeta. Foi publicado por Foster Turley e colaboradores. Isso foi uma publicação do grupo de especialistas de lontras, está disponível grátis para quem quiser baixar no site do grupo. E ele serviu como informação de base para várias espécies de ameaças, sobretudo as sul-americanas. Até então, tinha muito pouco estudo com lontras e ariranhas no país, quer dizer, na verdade, no continente. Até, só para vocês terem uma ideia da quantidade de estudos que tinham, até 1990, de lontras tinham apenas 8 artigos, 8 publicações, na verdade, e de ariranha, 15. Isso é um número bastante ínfimo, isso é basicamente um número que a gente produz hoje em dia por ano, a respeito das espécies. Então, de fato, era muito pouca informação que tinha disponível para as duas espécies. Após o plano de ação, vários grupos de pesquisa e diversas pesquisas pontuais tiveram início. E, graças a isso, a gente conseguiu, então, uma informação muito mais detalhada acerca da ecologia e da conservação dessas duas espécies brasileiras. Recentemente, e aí já fazendo parte do grupo e coordenando a América do Sul, junto ao grupo de especialistas de lontras, eu coordenei o workshop latino-americano de lontras em 2012, em Corumbá, junto com o Congresso de Mamíferos que teve lá.
E em 2014, graças a esse workshop, em 2014, a gente trouxe o Congresso Mundial de Lontras para o Rio de Janeiro. Ocorreu na UFRJ, na Praia Vermelha, onde se discutiu basicamente a formação de novos planos de ação para as lontras do mundo inteiro, mas com foco nas sul-americanas. E aí, em 2018, teve a publicação, então, das estratégias para conservação das lontras, que esse livro que está à direita, também está disponível no site do grupo de especialistas, e nele constam as estratégias específicas, então, para cada uma das 13 espécies que tem, e locais também. Então, tem tanto globais, né, ao longo de toda a distribuição da espécie, como estratégias locais, como pontos prioritários para estudos, que ações são necessárias em cada área. Só para vocês terem uma ideia, como eu citei anteriormente, nos últimos 3 anos, com comparação daqueles até os anos 1990, nos últimos 3 anos, só de lontra longicausa, a gente teve 29 artigos e de ariranhas a gente teve 20. Isso mostra que a gente tem um acréscimo, um acréscimo grande de número de publicações e interesse pelas duas espécies. Com relação às ariranhas, com relação à distribuição delas, a gente pode notar que a distribuição antiga que estava relatada na IUCN, essa que está em cinza nesse mapa à esquerda, e esses pontos verdes são pontos de ocorrência que os próprios especialistas do grupo me deram. Então, a gente consegue ver que tem vários pontos de ocorrência que estavam fora da distribuição que estava sendo reportada para a espécie. Então, um trabalho que a gente está fazendo, que ainda não está publicado, mas em breve vai sair, que é a nova distribuição da espécie, considerando esses pontos que estavam fora da distribuição prévia. Então, a gente consegue ver aqui no Cerrado brasileiro, que é esse lado mais à direita da distribuição, nesse gráfico à direita, nessa parte azul, foi incluída, e lá na parte norte também houve um acréscimo significativo de área de distribuição. Com isso, isso melhora o conhecimento da espécie, a gente sabe exatamente onde ela está ocorrendo e consegue perceber possíveis ameaças que estão ocorrendo nessas áreas que não estavam inclusas. Com relação aos avanços no conhecimento, as ariranhas, então, com relação à filogeografia, a gente consegue, um estudo que envolveu genética, separou a espécie em 4 filogrupos, que Rob Pickles e colaboradores mostraram, então, que tem um filogrupo na Amazônia, Orinoco e Guianas, um outro filogrupo no Peru e Madeira, da Amazônia, um outro filogrupo em Itenes, que é na região da Bolívia, e um 4º filogrupo no Pantanal. De maneira bastante interessante, eles mostraram que as ariranhas possuem uma alta diversidade genética entre os grupos, mas que no Pantanal a diversidade genética é muito pequena. Isso, para fins de conservação, é bastante importante, que a gente vai ver mais para frente. Com relação ao isolamento reprodutivo, ele mostrou que tem isolamento reprodutivo desse subgrupo de Itenes. E aí, Cabaleiro e colaboradores mostraram que tem um novo filogrupo no Orinoco colombiano, e Ruiz Garcia e colaboradores, um 6º filogrupo em Barro Orinoco, também na Colômbia. Então, isso mostra que, na verdade, a gente, para entender a conservação da espécie, a gente tem que dividir nesses filogrupos, porque a gente tem que considerar o que seriam as supostas subespécies, e aí a gente, então, traça estratégias específicas, como a gente vai ver mais para frente. Com relação ao uso de espaço, um trabalho bastante elegante da Caroline Leuschenberger e colaboradores do Pantanal, mostra que foi o primeiro trabalho que conseguiu usar radiotelemetria, né? Ou seja, seguiram os animais por radiofrequência, colocaram um implante. Esses animais, como os mustelídeos, eles têm esse corpo esguio, e as orelhas deles, como a gente observou nas imagens anteriores, são muito curtas, com a cabeça sendo mais fina que o pescoço. Com isso, o colar, que normalmente é utilizado para radiosegmento de mamíferos, não serve para as ariranhas nem para as lontras. Então, o que se fez em outros países e foi implementado nesse grupo de pesquisa foi uma cirurgia, então, que é a solução que foi encontrada, onde se coloca o radiotransmissor na cavidade intraperitoneal
das ariranhas, das lontras, né? Nesse caso das ariranhas. E as ariranhas não se usava esse tipo de método de segmento, porque as ariranhas, como são territorialistas, vivem em grupo. A retirada de um indivíduo do grupo, havia receio de que esse indivíduo depois não pudesse retornar ao grupo e fosse expulso, então, do grupo e viesse a óbito, ou então fosse excluído do ambiente onde ele naturalmente ocorreria. Mas a Caroline e os colaboradores mostraram que não é isso que ocorre. Eles capturaram 3 animais, um de cada grupo diferente, como a gente pode ver na figura, a figura tem D, E e F, cada um desses é um grupo de ariranhas, e eles conseguiram, pela primeira vez, ver o que as ariranhas fazem na seca, que é um período mais fácil de monitorar as ariranhas, mas ninguém monitorava no período de cheia do Pantanal. E aí eles conseguiram, graças à radiotelemetria, saber onde os animais estavam. Foi um trabalho bastante árduo, porque eles tiveram que procurar os animais por avião, né? Então eles botavam a antena do receptor no avião, um avião daqueles monomotor, e seguiam procurando, então, o sinal desse animal que estava sendo monitorado. Como a gente pode ver, a área de vida dos grupos muda entre a seca e a cheia. Então, eles conseguiram observar então, o uso de habitat no período da vazante e da cheia. O que está em cinza, em preto, nesse gráfico, é a área de vida no período de vazante. E o que está achurado é a área de vida no período do período mais cheio. Então, a gente consegue observar que no período de cheia do Pantanal, elas ocupam uma área maior do que no período seco. O que era esperado, porque os peixes ficam mais concentrados no período seco e eles conseguem, então, restringir a área de procura por presas. Também, oriundo do trabalho de doutorado da Caroline, saiu esse artigo que mostra a área de vida, o período de atividade das ariranhas no Pantanal. E ela colocou, então, eles fizeram isso graças a 2 métodos diferentes. O primeiro foi colocando armadilhas fotográficas na entrada das tocas desses grupos que eles conheciam de ariranhas, e o segundo fazendo esse trabalho de radiotelemetria e segmento diurno dos animais que não tinham radiotelemetria. Então, eles conseguiram observar, acabou perdendo um pouco do formato da apresentação, mas eles conseguiram observar que a atividade que antigamente só era relatado, o artigo que tinha anterior de período de atividade das ariranhas, relatava que as ariranhas só eram diurnas, exclusivamente. E eles conseguiram mostrar que, ainda que haja uma diminuição da atividade, sobretudo dentro da toca, que são esses gráficos que estão na parte cinza, essas linhas que estão na parte cinza mais escura, então é o período noturno, depois de 19 horas até 4 da manhã, até 5 da manhã, eles conseguiram mostrar que há atividade, sobretudo dentro da toca, mas também há atividade fora da toca. Elas chegam a forragear e ir em áreas de alimentação próximos à toca. Isso foi um estudo bastante inovador, porque mostrou que as ariranhas, por mais que se desloquem menos à noite, elas também são capazes de forragear à noite. Bom, com relação a esse estudo, a gente ainda não publicou, está em vias de ser publicado. A gente comparou a dieta das ariranhas com os peixes pescados pelos pescadores comerciais e pescadores esportivos no Pantanal. Também foi oriundo do doutorado dela. E a gente observou que no Pantanal as ariranhas comem peixes que são diferentes dos que são pescados por ambos os pescadores, comerciais e esportivos, como a gente consegue ver nessa tabela que está aqui à direita. Então, essa tabela tem os esportes, que é os pescadores esportivos, prof, os pescadores profissionais, e GO são as ariranhas. Então, a gente consegue ver, isso é o grau de sobreposição da dieta, ou no caso dos pescadores, não é a dieta, mas o que eles pescaram. Então, a gente consegue ver que as ariranhas se sobrepõem muito pouco ao que é pescado efetivamente pelos pescadores, tanto esportivos como profissionais. E aqui do lado direito, a gente observa, do lado esquerdo, a gente observa o gráfico que mostra, de também maneira bastante interessante, que há uma diferença de tamanho entre os peixes pescados
no lago e no rio, porque esses grupos de ariranha, eles não ficam só no ambiente de rio. No período de seca, eles também vão para ambientes que são umas lagoas acessórias, que se chama, são umas lagoas próximas ao rio, e essas que eles chamam de salinas, essas salinas então ficam com peixes ali que ficam presos, e alguns grupos de ariranha, nesse período de seca, são expulsos desse rio principal, porque eles ficam mais restritos e mais territoriais, os grupos de ariranha, expulsam esses grupos, que são em geral menores, e esses grupos ficam ocupando essas baías. Então a gente conseguiu perceber que os animais que estão ocupando os rios, em geral, os lagos, eles comem peixes menores do que os animais que estão ocupando o ambiente de rio. Com relação ao avanço do conhecimento das lontras, então a gente tem aqui do lado direito, vocês conseguem perceber as avaliações de status, e a gente teve um acréscimo de informação nos últimos anos que permitiu que tirasse as lontras de deficiente em dados, como estava desde o ano 2000, para atualmente a gente ter considerado ela como quase ameaçada. Isso foi graças a esse monte de estudos que teve em diferentes linhas de pesquisa, então, tanto genética, como ecologia, como biologia básica, e esses estudos, então, forneceram informações suficientes para que a gente conseguisse categorizar ela, tirar ela de deficiente em dados e colocar ela num estado de conservação mais objetivo. Isso graças a essa união que está recente dos pesquisadores ao longo de toda a distribuição da espécie. Então, trabalhos recentes, inclusive publicados por mim, junto com outras equipes de pesquisa, por exemplo, no México, na Colômbia e em outras áreas, permitiu que a gente, então, aumentasse o conhecimento das lontras e, com isso, a gente mudasse o status. Então, esse artigo recentemente que eu publiquei juntamente com outros colaboradores, justamente a gente debate, a gente traz todas as informações compiladas num artigo de revisão, que foi publicado na Mammal Review em 2017, onde a gente atualiza todos os conhecimentos que existem acerca da espécie. Ela é amplamente distribuída na América Latina, como a gente já tinha visto. Ela possui hábitos plásticos flexíveis, ou seja, ela tem capacidade de sobreviver a alterações em ambientes. Então, por exemplo, mesmo em ambientes alterados pelo homem, as lontras continuam persistindo em muitos deles. Mesmo em ambientes urbanos, como aqui a cidade do Rio de Janeiro, a gente possui alguns grupos de lontras ocorrendo nas lagoas de Jacarepaguá e em Mangaratiba. Então, a gente consegue perceber que mesmo em ambientes urbanos densamente ocupados, as lontras conseguem persistir, desde que haja um mínimo de condições para que elas persistam. E esse mínimo de condições é que é o interessante da gente perceber. O que é o mínimo de condições? Basicamente, são dois que precisam. Alimento, em geral, crustáceos e peixes. Então, tendo alimento abundante, em geral, essas lontras conseguem persistir, e tendo espaço para que elas tenham tocas onde elas possam cuidar dos filhotes. Então, mas o impacto o real impacto das atividades humanas ainda é incerto, e por isso a gente sugere que as futuras pesquisas sejam focadas justamente em como o homem interfere na ecologia da lontra. Com relação à distribuição, também esse artigo de 2017, a gente atualizou a distribuição. Como vocês podem perceber, esses pontinhos são os pontos de ocorrência fornecidos pelos pesquisadores do grupo de especialistas. Então, a gente consegue ver que em vários pontos fora da distribuição antiga da espécie, que é essa que está do lado esquerdo, foram incorporados nesse mapa do lado direito. Então, sobretudo na região costeira do nordeste do país, a gente consegue ver que uma ampla distribuição do animal não era considerada dentro da distribuição da espécie. Isso, como eu falei para vocês anteriormente, isso muda a maneira como a gente vai atuar pensando em conservação desse grupo, porque ela está existindo em uma área que a gente não sabia que ela estava ocorrendo, e é interessante entender o que está ocorrendo ali. Com relação a como elas utilizam esse ambiente, oriundo do meu trabalho de doutorado, esse artigo foi publicado, a gente fez uma modelagem, então, considerando esses pontos que eu mostrei no gráfico anterior, no slide anterior,
a gente considerou, então, esses pontos ao longo de toda a distribuição da espécie e sobrepôs com várias variáveis climáticas e antrópicas e fez uma modelagem de áreas que são mais adequadas e menos adequadas para a espécie, tentando entender um pouco quais são os requisitos em grande escala da espécie. Então, a gente conseguiu perceber, por exemplo, que as áreas mais adequadas para a lontra costumam estar dentro de unidades de conservação. Mas não somente as unidades de conservação são adequadas para as lontras. Essas unidades de conservação não são pensadas em mamíferos aquáticos, em geral, mas como a gente pode ver, então a gente tem esse gráfico aqui à esquerda, e tem o que é a linha verde, são a adequabilidade dentro das unidades de conservação, e o que é a linha vermelha é a adequabilidade fora das unidades de conservação. Então, mesmo que seja menos adequado fora das unidades de conservação, ainda há um grau bom de adequabilidade da espécie. Nesse lado direito, a gente uniu a adequabilidade pela modelagem que a gente fez e relacionou, então, os ambientes que eram mais adequados com os pontos de ocorrência. A gente tentou traçar, então, a gente fez um índice em que relacionou a adequabilidade com a distância do ponto mais próximo que tem de conhecimento com o estudo da espécie. Então, os que saem mais próximos de são os pontos muito adequados e muito distantes dos pontos que já tem alguma ocorrência sabida para a espécie. Então, a gente conseguiu tentar projetar áreas que seriam prioritárias para saber o que está ocorrendo com a espécie ali, porque são áreas que são pouco conhecidas e que a adequabilidade para a espécie é grande. Então, por exemplo, a gente consegue ver aqui que na região ali do Suriname e Guianas é uma região bastante importante para ser estudada e, de fato, tem muito pouco estudo em cima dessas áreas. E na região costeira do Nordeste do Brasil, sobretudo aqui na área da Bahia e uma área um pouco acima, como Alagoas, são áreas também bastante importantes, porque também tem pouco estudo ali. E no meio da Amazônia brasileira também é bastante importante. Bom, esse gráfico, esse estudo foi feito por um grupo mexicano, e saiu na Evolutionary Biology em 2018, e mostra de maneira bastante interessante, assim como o das ariranhas também tinham 4 filogrupos, aqui tem 3 filogrupos, e esses filogrupos são bastante separados uns dos outros, então o que mostra que, que tem uma classificação que era sugerida para 3 subespécies, e parece que essa classificação em subespécies faz sentido, porque o grupo que é distribuído no México até o norte, ali, até a região dos Andes, é um grupo bastante diferenciado do grupo que ocorre na Amazônia, e esse grupo da Amazônia também é diferenciado do grupo que ocorre no resto da distribuição, uma parte mais sul da distribuição, como aqui na Mata Atlântica brasileira. Então, a gente consegue ver aqui a separação entre essa linha preta, que é o grau de separação entre os 2 filogrupos, mostra que entre o azul e verde é muito maior do que entre o verde e o laranja. Então, que aparentemente essa região dos Andes, ali na região do Peru, aparentemente onde teve a maior separação genética entre os 2 grupos. Eles uniram, então, a parte genética com a parte morfológica e com a parte ecológica. E eles fizeram esses modelos. Então, é um artigo bastante interessante que corrobora a sugestão de 3 subespécies para a lontra longicaudos. Com relação a conflitos, há uma percepção negativa, como publicado por Castro e colaboradores, das lontras com relação aos pescadores. Mas isso, na verdade, quando a gente avalia o dano às redes e o impacto econômico, os próprios pescadores, por mais que tenham essa visão negativa da espécie, eles avaliam que é pouco dano às redes e tem pouco impacto econômico. Isso foi mostrado tanto nesse estudo de Castro, mas também em outros estudos que têm saído nos últimos anos. Um estudo que eu publiquei a partir do meu estudo de mestrado, a partir do meu trabalho de doutorado, mostrou que a espécie possui grande plasticidade na dieta. A gente comparou a variação na dieta ao longo de toda a distribuição da lontra neotropical e a gente viu que
tem uma variação grande na dieta da espécie. Ou seja, ela come diferentes itens conforme o local onde ela está vivendo. E, de maneira bastante interessante, quanto mais próximo um local do outro, mais próxima é a dieta. E quando diminui, isso vou mostrar para vocês também, mas quando diminui os principais itens presentes, os que costumam ser os itens mais frequentes na dieta da lontra, quando esses diminuem, ela troca por outros itens não necessariamente aquáticos. Com relação à genética, também foi descoberto, então, que a diversidade parece estar relacionada também com a qualidade ambiental, como publicado por esse grupo de pesquisadores da Argentina. Bom, com relação a período de atividade, a gente conseguiu ver que a atividade da ariranha, graças àquele trabalho da Caroline Leuschenberger, havia variação, na verdade, a atividade da ariranha era mais ampla do que se sabia anteriormente. Com relação às lontras, se sabia que ela tinha um hábito crepuscular e às vezes noturno, sobretudo na Mata Atlântica, e a gente resolveu testar. Então eu, a Caroline e outros colaboradores testamos isso usando armadilhas fotográficas na entrada da toca, e a gente conseguiu perceber, então esse gráfico mostra o tempo do dia, né? Então de meia-noite até vai de 0, que seria meia-noite até 23h59. A densidade de probabilidade, então, baseada nas fotos que a gente obteve. E a gente, quando compara o dia, a densidade de fotos da Mata Atlântica e do Pantanal, a gente consegue perceber que no Pantanal ela é principalmente diurna, que a gente consegue concluir isso graças a esse aumento da densidade de probabilidade nessa faixa vermelha. E na Mata Atlântica ela é principalmente crepuscular e noturna. A gente não tem a exata noção por que isso ocorre, mas há duas suspeitas. Uma delas é a atividade humana e a segunda é o período de atividade das presas que as lontras consomem. Para isso, a gente necessita de testes posteriores que a gente não conseguiu fazer nesse estudo, mas indicamos que seriam necessários testes para saber, então, se as presas que elas estão comendo são, de fato, a razão para elas mudarem o período de atividade, ou se, como nós pensamos, a influência humana, né, as atividades humanas influenciam a atividade da lontra. Com relação à dieta, como eu tinha falado para vocês, a dieta da lontra ela é plástica. A gente consegue ver, então, que ela consome principalmente, esse artigo é oriundo do meu mestrado, foi publicado em 2012, a gente consegue ver que ela consome principalmente animais sedentários ou lentos, em comparação com os animais rápidos. Então, a gente consegue ver nesse gráfico que está separado por mobilidade e, na vertical, o quanto que a lontra prefere ou rejeita o item. Então, se for 0, ela comeu conforme estava disponível. Se for acima de 0, ela comeu mais do que estava disponível. E se for abaixo de 0, ela comeu menos do que estava disponível, como se ela tivesse rejeitado aquele item. Tá? Então, para um animal tipicamente generalista, a gente esperaria que ela comeria exatamente o que está disponível para ela. Só que esses animais, eles estarem abundantes, não necessariamente eles estão disponíveis, porque eles podem ocupar áreas que a lontra não consegue acessar. Então, o que a gente conseguiu mostrar é que ela consome preferencialmente, como a gente pode ver nesse gráfico da esquerda, mas pelos pontos que estão mais à direita, os animais lentos e sedentários. E ela rejeita os animais rápidos. E, de maneira bastante interessante, nesse gráfico que está à direita aqui, a gente consegue ver, então, os itens que ela consumiu. E a gente consegue ver que, mesmo que ela consuma sempre, como a gente vê do gráfico esquerdo, consuma sempre os animais mais lentos, esses animais podem mudar de um trecho para outro do rio. E esse trecho para outro do rio aqui são 15 quilômetros de distância. Então a gente consegue ver que em 15 quilômetros de distância as lontras conseguem mudar bastante a dieta de acordo com os itens que têm disponíveis, consumindo sempre os itens mais lentos.
Então, como eu tinha explicado para vocês, a gente fez esse estudo avaliando a dieta num contexto biogeográfico. A gente compilou, então, 41 estudos de dieta ao longo de toda a distribuição da espécie, como a gente pode ver nesse mapa, tá a distribuição dos estudos. E a gente viu que os peixes costumam ser as principais presas, consumido sempre acima de 50% da frequência dos itens. Mas a frequência de peixes varia. Ela é mais alta em locais mais distantes da costa e com mais alta declividade. E a dieta é mais diversa em áreas mais distantes da costa. Como a gente pode ver aqui nesse gráfico à direita, é uma análise de redundância, a gente consegue ver então que o fish, que são os peixes, estão mais associados a esses fatores aqui, que são a altitude, a inclinação e a distância da costa. E os crustáceos, que aumentam a diversidade da dieta bastante, eles estão mais associados à variação na precipitação, temperatura e ambientes lóticos. Então, a gente conseguiu ver que tem mais peixes na área mais continental e mais crustáceos entram mais na área costeira, o que faz todo sentido, porque a distribuição de crustáceos está muito mais associada às regiões costeiras e marítimas. Então, as lontras em áreas com mais sazonalidade próximas à costa têm uma dieta mais diversa, sobretudo com a entrada de crustáceos, mas também com outros itens eventuais. Por exemplo, em Rio Grande entram muitos pássaros marinhos que ocupam as lagoas próximas à costa. Lontras em locais mais próximos possuem dieta mais parecida. Bom, e aí a gente fez aquele índice então de preferência para os trabalhos que avaliavam a disponibilidade de preferência. E a gente viu que as lontras preferem os peixes mais lentos e rejeitam os peixes mais rápidos. Como a gente pode ver aqui, esses grupos que estão embaixo desse gráfico à direita, eritrinídeo, loricarídeo, poecilídeo, são peixes de hábito mais lento. Enquanto que esses peixes que estão menos 1 no índice de Jacó, esses peixes costumam ser os peixes mais rápidos. Então, a gente mostrou, através desse índice, em diversos estudos, cada pontinho desses é um estudo, e o que é o ponto preto é a média dos estudos. Então, a gente conseguiu ver que, em média, os peixes mais lentos são selecionados positivamente e os peixes mais rápidos são rejeitados. E essa dieta flexível permite que a lontra ocupe diversos tipos de ambientes. Bom, com relação aos próximos passos, a gente tem, então, que ambas as espécies estão sendo reclassificadas, mantendo as mesmas categorias de ameaças, mas é crucial que se atualize os mapas de distribuição de ambas, dado que eles estavam muito ultrapassados. Essa distribuição mais ampla, muito provavelmente, foi graças à ausência de estudos, mas pode também ter sido por uma resiliência dessas espécies e uma recuperação nessa distribuição, porque os ambientes estão menos impactados hoje, ou tem menos caça. Então, elas estão voltando para esses ambientes naturalmente. Mas, por causa da lontra, me parece fazer mais sentido que era a ausência de estudos na região costeira do Brasil, sobretudo, e no caso das ariranhas, também falta de conhecimento naquela região mais limítrofe da distribuição, porque as ariranhas se mantiveram lá. Mas pode ter sido também por conta de uma recuperação dessas espécies devido à diminuição da caça. E o que mais é necessário? Então, basicamente, avaliar as ameaças e os conflitos. Recentemente, a gente recebeu, nesses últimos 2 meses, vários relatos de problemas associados, sobretudo à piscicultura, e pessoas que estão em áreas próximas aos grupos de ariranhas estão relatando algum tipo de conflito no Pantanal, na região norte, sobretudo naquela área que está tendo muito desmatamento. Então, a gente tem que avaliar o real conflito entre homens e lontras, entender como cada impacto afeta essas populações em termos de número e de comportamento. Precisamos mesclar dados de diferentes grupos de pesquisa. O que a gente tinha até os anos 2010 era basicamente cada grupo fazia o seu estudo, mas esse estudo contribuía muito pouco para a conservação em grande escala. E o que a gente tem tentado fazer nesses últimos anos é integrar todos esses grupos de pesquisa de maneira que todos forneçam o mesmo tipo de informação para que a gente possa ter uma
clareza maior na informação que a gente precisa para definir o status de conservação e prioridade para a conservação das espécies. Continuar atualizando os mapas, essa concentração de estudos, sobretudo da lontra neotropical, na região do México e no sul e sudeste do Brasil. Isso a gente precisaria incentivar que outros grupos trabalhassem em áreas onde tem menos estudos. Isso estava sendo feito. Atualmente, esses grupos estão em renovação, muitos deles foram desfeitos, outros estão sendo criados. E a ideia é que a gente incentive, sobretudo, o estudo para a lontra neotropical no Brasil, na região costeira do Nordeste. E naquela região da Caatinga, onde há uma incerteza grande se a lontra ocorre ou não. Intensificar os esforços para avaliar a ocorrência em áreas limítrofes dessa distribuição. Então, essa área limítrofe é bastante importante para entender por que ela não vai um pouquinho além. Bom, esses são os meus contatos. Eu gostaria de agradecer a Mariana pelo convite. Espero que tenha sido útil. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida com relação aos estudos que eu mostrei aqui, vocês, por favor, entrem em contato comigo. Eu fico sediado no Laboratório de Ecologia e Conservação de Populações, no Bloco A, ala 102, sala 102, segundo andar. Muito obrigado a todos. Opa, um minuto. Ok. Muito obrigado, Marcelo. Então, eu lembro aos alunos que estão inscritos na disciplina que nós temos atividades e materiais complementares que estão no sistema educacional online da disciplina. E se você gostou desse like, você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Muito obrigada.